Agora, não é só nesse tipo de situação, não. A gente tem agora, por exemplo, o contexto da alta renda, só a ideia da desconcentração da renda na pessoa física, em muitos casos, já justificaria uma holding. Já justificaria, entendeu? Já justificaria tranquilamente. E a gente pode pensar até em estruturas menos sofisticadas, porque você pode pensar numa holding para médicos, por exemplo, que tem várias clínicas e operam em conjunto, e de repente eles precisam disso para você poder fazer a distribuição desses lucros entre essas empresas sem ter que passar pela pessoa física. E também é uma questão de segregação de risco, né? Porque Segregação assim, de risco. a Então, questão do médico é, é uma atividade de De alto risco. risco, risco, exatamente. Eu visualizo a holding dentro de várias hipóteses. É claro que para você poder estruturar isso, você precisa ter uma conversa com o camarada, porque você tem que discutir com ele esses outros fatores ali, a viabilidade, a questão tributária, a questão da complexidade, porque ele também tem que topar isso. Além de servir para ele, ele tem que topar. Porque a partir do momento que ele tem uma holding, ele tem um custo, ele tem uma manutenção e ele tem uma estrutura para cuidar. Sabe uma coisa que a gente falando agora sobre segregação, eu acabei me lembrando de um outro ponto, que as pessoas que hoje atuam na locação têm imóveis com várias finalidades, né? E tem a questão da locação por temporada, que é até 90 dias, né? Que é o famoso Airbnb. Hoje, às vezes, é mais interessante você segregar esses imóveis, não numa holding, porque a holding não pode se enquadrar no perfil do simples, né? E abrir uma empresa com um KNAI, que hoje seria uma de serviço de hotelaria, para administrar só os imóveis voltados para locação de temporada. Não precisa deixar todos os seus imóveis de locação numa única empresa. Você pode Sim. gerenciar os imóveis de locação comercial e de padrão, né, que não seja de temporada, numa empresa, numa holding patrimonial, de administração de bens próprios e segregar a alocação de temporada numa outra PJ com um outro KNAI, né? Que pode ser, dependendo, pode ser mais interessante naquela realidade do patrimônio envolvido. Olha lá, quer ver? Tem mais uma pergunta aqui do Mendes. O cenário de ocultação de patrimônio, alguns devedores estão criando com o objetivo de proteção a camuflagem. Podemos ter mudanças de entendimentos? Assim, olha, essa questão, primeiro que você tem aí, já existem, né, ferramentas como a ação pauliana, né, que vai fazer ali principalmente aqueles casos que envolvem fraude à execução e fraude ao credor, para desconstituir, né, essas operações, né, principalmente ali em casos de alienação. Aí é interessante a gente colocar, porque quando você integraliza o bem para dentro da holding, você transferiu ele. Transferiu a titularidade dele da pessoa física para a pessoa jurídica. E muitas das vezes depois você tem ainda o passo seguinte, que é o da doação para o filho, né? Ou para o herdeiro, né? Então você transfere ali aquele patrimônio ali para o próximo da linha sucessória. Essas operações elas podem ser anuladas. Né? E você tem também o outro risco, que é o da desconsideração da personalidade jurídica. Isso são ferramentas que a gente já tem já no direito há muitos anos, né? Do artigo 50 lá do Código Civil, em casos de confusão patrimonial, violação ao estatuto ou ao contrato social da empresa, né? Ou em decorrência também de descumprimento da lei. Então, nessas hipóteses, é evidente que a gente tem ali a possibilidade, né, de esses atos serem anulados. O que as pessoas têm que ter em mente é o momento em que isso ocorre, né? Você tem, principalmente ali, é interessante as pessoas terem isso em mente, porque a regra no direito civil, a presunção, né, da fraude ao credor acontece depois da averbação premonitória na execução. Tá? No direito tributário, crédito tributário é um crédito que tem privilégio. E é diferente. Basta a inscrição em dívida ativa. Então, é isso já aí. Presume a fraude. Já presume a fraude, exatamente. Então, qualquer coisa que você constituir
depois da inscrição em dívida ativa, evidentemente que corre o risco de ser desfeito, tá? Não importa se vai ser por meio de ação pauliana ou se vai ser por meio de desconsideração de personalidade jurídica, mas o risco ali é concreto. Agora, se esse ato ali aconteceu antes da constituição da dívida ativa ou antes da averbação premonitória, lá na fase da execução, aí cabe discussão. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pergunta aqui da Fran. Se vocês tivessem que montar uma holding do zero hoje, qual o cenário atual do Brasil? Com o cenário atual do Brasil, quais seriam as 3 decisões mais críticas que vocês tomariam logo no início? Decisões mais críticas? Eu acho que a primeira coisa é fazer um levantamento do que você deseja hoje. Se você é uma família jovem, né, que tem aí filhos pequenos, ou se você já é uma família, né, os pais mais idosos, se há uma urgência maior em deixar esse patrimônio planejado,